Glória a Deus. Como eu creio que muitos viram, estão vendo, o tema dessa mensagem, uma salvação e um juízo. Amém? Então, queridos, nós vamos compartilhar um pouco. Para muitos, eu creio que nós vamos relembrar. Para outros que não são conhecedores dessas verdades, vão ter a oportunidade de conhecer. Que o Senhor Jesus, ele veio com um propósito. Nosso Senhor Jesus, ele veio com o propósito de salvar a humanidade. Amém? Essa salvação, ela foi oferecida pelo Senhor Jesus, por Deus através de Jesus aqui na terra. E o nosso Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Glória a Deus por isso. E ainda hoje, essa salvação, ela é ainda oferecida a todo aquele que nele crê, a todos os seres humanos. Essa salvação ainda está disponível, glória a Deus por isso, amém? A palavra do Senhor, irmão, nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque, irmãos, aqui está especificando que Jesus Cristo, ele é filho de Davi e também filho de Abraão. Filho de Davi, queridos, porque era necessário Jesus ter ou ser da linhagem de Davi, porque Deus havia prometido, Deus havia feito uma promessa a Davi, que um descendente dele iria reinar sobre Israel para todo sempre, que o trono de Davi seria para sempre sobre Israel. Amém? E dessa forma, Mateus aqui, ele apresenta a genealogia de Jesus e ele inicia dizendo que Jesus, ele é filho de Davi e é filho de Abraão. Ele é filho de Davi porque ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Jesus, ele é aquele que foi prometido, o rei que viria para reinar para todo, ou por todo sempre sobre Israel. Vocês estão entendendo? Jesus, o Cristo ungido, o filho de Davi, o prometido, aquele que o povo de Israel tinha uma grande expectativa para a chegada dele. Porque o povo de Israel, os judeus, aqueles que eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, eles sabiam que Deus tinha feito uma promessa e que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Então havia uma expectativa muito grande no coração daquele povo. O povo sendo dominado por outra nação. E aí, queridos, a expectativa era muito grande de que Jesus viesse, o rei, o prometido, o ungido, Cristo, viesse e libertasse o povo e reinasse sobre eles, como Deus havia prometido. Por isso que Mateus, ele aqui começa o seu livro e vai falar da genealogia de Jesus, explicando que Jesus Cristo, ele é o filho de Davi e o filho de Abraão. Então, o filho de Davi como um rei que tinha sido prometido. Amém? E na verdade, irmãos, ele veio para reinar. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém? A mídia pode colocar aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Queridos, nessa vinda de Jesus, nessa primeira vinda de Jesus, era necessário que as autoridades de Israel, as autoridades religiosas, civis, recebessem, entendessem que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, o Cristo prometido. Mas eles não o receberam. Vocês estão aqui? Eles não receberam.
Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Então, queridos, Jesus Cristo, filho de Davi, se referindo ao rei de Israel. Jesus como rei. Amém? Era para ter acontecido o reinado de Cristo na primeira vinda, mas não aconteceu porque os seus não o receberam. Mas eu quero só lembrar a você, essa promessa não caiu por terra, ela vai se cumprir ainda. Na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmãos, não é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja, irmãos, é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra coisa. O arrebatamento da igreja, irmãos, pode acontecer a qualquer momento, até mesmo antes desse culto terminar. Amém? Quantos têm expectativa para esse dia? Para esse momento? Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos diminuir o nível da nossa expectativa a respeito do nosso encontro com o nosso Senhor, com o nosso Rei. Aleluia. A segunda vinda de Cristo, irmãos, Jesus vai voltar e vai pisar nessa terra, reinar por 1000 anos aqui nessa terra. O reino milenar. Deixa eu só situar você na sequência dos eventos. O que é que tem para acontecer, irmãos, na humanidade, na minha vida e na tua vida? O que está para acontecer a qualquer momento, irmãos, que nós cremos, é o arrebatamento da igreja. A igreja, irmãos, não é a placa, não é a denominação, é todo aquele que recebe ou recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esses vão ser arrebatados, se encontrar com o Senhor nos ares, receber seus corpos glorificados, e aí, irmãos, está diante do Senhor para o tribunal de Cristo. Cada um de nós seremos julgados. Daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre isso. Vocês estão aqui? Esse evento, o mundo não vai ver. Não vai ver. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Pisque os seus olhos aí. Dá tempo raciocinar alguma coisa? Então o mundo não vai ver, irmãos, esse evento. Somente a igreja que estará se encontrando com o Senhor. Amém? Mas na segunda vinda de Cristo, não. Então vamos lá na sequência. Arrebatamento, a igreja é arrebatada. E aqui, irmãos, dá-se início ao período de tribulação. 7 anos de tribulação com o governo do anticristo. Amém? No final dos 7 anos da tribulação, Jesus volta juntamente com a igreja, comigo e com você, para o reino milenar, 1000 anos de paz e justiça aqui nessa terra. O diabo será preso, ele e os seus demônios, e vamos estar reinando com Cristo aqui por 1000 anos. E você que precisa ou deseja, na verdade, todos precisam, mas você que ainda não fez e deseja conhecer mais sobre isso, você precisa fazer o rema. Vai ter a matéria de escatologia, amém? Porque não tem como tocar em todos os pontos aqui. Então essa sequência, arrebatamento da igreja, tribulação de 7 anos aqui. Depois Jesus volta para o reino milenar. Depois de 1000 anos aqui na terra, vence o juízo do grande trono branco. Depois desse juízo, irmãos, a eternidade futura. Eternamente com o Senhor na Nova Jerusalém. Os salvos, falando-se dos salvos que vão estar eternamente com o Senhor. E aquele que não entregar sua vida ao senhorio de Jesus nesse período, daqui até o final da tribulação, o final dessas pessoas, infelizmente, será no lago de fogo e enxofre, onde estará lá o diabo, a serpente, o anticristo, a besta. Vocês estão aqui? Infelizmente. Então vamos lá, vocês entenderam aí a sequência do que tem para acontecer? Então aqui, irmãos, Mateus, ele fala, inicia seu livro dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele fala Abraão? Porque Deus faz uma promessa também a Abraão, dizendo, olha Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, para uma terra que ainda vou te mostrar.
E aí Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Assim como Abraão pegou Isaac e ofereceu a Deus, Deus pegou seu filho Jesus e ofereceu e deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém? Então quando ele diz filho de Davi, se referindo ao rei, filho de Abraão, ao Salvador, salvação para a humanidade. Amém? A salvação sendo oferecida a mim e a você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo aqui está conversando com José, explicando para ele que ele não deve deixar Maria, porque ela se encontrava grávida. E aí ele diz o seguinte, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diga comigo, Salvador. Aleluia, a salvação sendo anunciada. Amém? Olha o que ele diz, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quantos sabem aqui que nenhum ser humano tem a capacidade de tirar o seu próprio pecado? Por isso foi necessário Jesus. Nós não temos a capacidade de tirar nosso próprio pecado. Por mais que pessoas sem entendimento busquem fazer isso, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, Jesus começa o seu ministério. João Batista vem antes pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E Jesus também, quando ele começa o seu ministério, Jesus começa a pregar, ele também inicia com essa mensagem. E aqui está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Eu vou precisar que a mídia fique bastante atenta, porque nós temos muitas referências aqui para citar. Aleluia! E eu quero logo te dizer uma coisa, como nós vamos ler alguns versículos, eu não pretendo deixar você dormir. Se eu perceber que você está cochilando aí, eu vou dar um grito aqui. Tá bom? Então fica atenado aí. Você está lá, Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha a mensagem de Jesus: arrependei-vos. Você pode repetir comigo? Diga: arrependei-vos. Primeiro comportamento que o ser humano precisa ter: se arrepender da vida errada, dos pecados, de uma vida que desagrada a Deus. É necessário um arrependimento. Amém? Um arrependimento genuíno. Arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia. Preste atenção nisso. Que significa mudança de mentalidade. É por isso que muita gente recebe a crítica: ah, tu fez isso, fez aquilo, agora está na igreja, só quer ser santo. Rapaz, eu não me segurei e tive que conversar com um colega. Estávamos lá na Paraíba trabalhando, fazendo uma ronda, e passamos por um irmão em Cristo que tinha uma vida totalmente desregrada. E quando um dos meus colegas o viu, disse assim: rapaz, fulano está na tua igreja, né? Eu disse: tá. Rapaz, esse cara era desmantelado demais. Esse cara dava muito trabalho, a vida dele era uma vida muito trabalhosa. Aí agora está na igreja e agora diz que é santo. Aí eu disse: espera aí, meu colega, deixa eu tentar entender o seu raciocínio. O que é que você quer dizer com isso? Não, eu quero entender a intenção do seu comentário. Você primeiro está reconhecendo, está relembrando a vida que ele tinha antes, e agora está reconhecendo a mudança de vida que está sobre ele. Esse seu comentário quer dizer o quê? Ou a intenção? Você está querendo ou desejando que ele tivesse a vida de antes em vez dessa mudança?
Porque o teu tom é muito mais de crítica do que de elogio. Você prefere que ele tivesse levando a vida errada de antes? Meu irmão, tu era para estar aplaudindo. O cara mudou para melhor. E você está criticando. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Também significa mudança de comportamento. Amém? Ei, se você se arrependeu, nasceu de novo, entregou a vida a Jesus, deve haver uma mudança. Deve haver uma mudança de comportamento, de caminho. Esse arrependimento envolve tanto o afastamento do pecado, quanto uma volta para Deus. Jesus inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos, muda de caminho, muda de mentalidade. Como é que eu vou mudar a minha mentalidade? Se enchendo da palavra. Se enchendo da palavra, tirando aquilo que não agrada a Deus, e deixando os princípios de Deus ser verdade na sua vida. Aí pessoas dizem: fulano vai para a igreja há tantos anos e não muda. Não muda porque não decide praticar a palavra. Mas é impossível ter uma decisão para praticar a palavra e não ter sua vida transformada. Pratique a palavra e você vai ter uma mudança de vida que é necessário. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? No versículo 19 ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que esse versículo aqui? Porque aqui, irmãos, Jesus revela mais uma vez o propósito dele aqui na terra. E entre esses outros, irmãos, de restauração, de libertação, ele fala: apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano, irmãos, era o ano do jubileu, que acontecia para o povo de Israel a cada 50 anos. Quando, durante esses 50 anos, ou 49 anos, alguém se encontrava em dívidas, em problemas, ao ponto de perder suas terras, suas casas, suas famílias, seus filhos como escravos, e a própria pessoa se tornava escravo de outro. No ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Uma trombeta era tocada em Israel. Nas cidades, irmãos, o povo saía comemorando esse ano. Imagina, aquele que tinha perdido suas terras, suas casas, seus filhos, agora recebeu uma restituição extraordinária. Era motivo de muita festa. E Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Que anúncio era esse? Era Jesus dizer: olha, você agora não precisa ser mais escravo, eu estou aqui para te libertar. Você vai ter acesso novamente ao Pai, acesso ao reino de Deus. Você será perdoado, tua vida será transformada. Aleluia! Você sabia que evangelho significa novidade de vida? Salvação significa proteção, cura, libertação. Aleluia! É um pacote completo. A salvação que o nosso Rei veio oferecer, veio conquistar para mim e para você. Amém? Aleluia! Em Lucas 19, irmãos, versículo 9 e 10, nós vamos ler, coloque aí por favor, Lucas 19, versículo 9 e 10, aqui é o encontro de Jesus com Zaqueu. Olha o que Jesus diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa,
pois também este é filho de Abraão. Olha aí, salvação, Abraão. Abraão, promessa de salvação. Olha o que Jesus diz: a salvação hoje chegou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. A ele, ou seja, ele tem direito à salvação. A ele pertence salvação. Amém, gente? Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga, ele veio salvar. Diga, ele veio restaurar. Aleluia! Irmãos, como eu gosto, quando eu estou evangelizando, de falar: Jesus não é religião. Queridos, deixa eu te pedir isso. Proclama essa verdade, meu irmão. Tem tanta gente que quando nós falamos em nome de Jesus, pessoas olham e dizem: ah, esse aí é um evangélico. Isso aí é um cristão, é um crente protestante. Sempre que tiver oportunidade, explica para eles. Jesus não é religião. Jesus, ele é o único Salvador. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai viver eternamente com Deus, a não ser por Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Assim como um dia alguém falou desse Jesus para você, nós precisamos falar para outros irmãos. Aleluia, mais do que nunca, porque nós estamos na última hora, nosso rei está voltando. Amém. Velocidade do tempo, uma coisa absurda, e tem pessoas morrendo todos os dias, muitos indo para o inferno, porque nem eu nem você temos chegado até eles. E um dos impedimentos é vidas preciosas demais. No sentido de que o meu conforto, o meu descanso, o meu lazer e o propósito da igreja, muitas vezes ficando de lado. Esqueci de combinar algo com você. Até o término dessa mensagem, ou assim que terminar, você precisa continuar me amando. Se você não for me amar até lá, você precisa me avisar. Mas tem que amar, queridos, porque nós vamos estar compartilhando aqui umas verdades que muitas vezes não nos alegra tanto, mas são necessárias. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus veio salvar e buscar. Aleluia! Buscar e salvar o que se havia perdido. Uma restauração da humanidade para Deus. Amém? João 3,16. João 3,16, um versículo bastante conhecido. Diz assim, isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui significa não viva eternamente no lago de fogo e enxofre, mas que tenha vida eterna, uma eternidade com Deus. Aleluia. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê, irmãos? Salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu Deus do céu. Só quero te lembrar, quem falou isso aqui foi o nosso Senhor Jesus. E tudo o que Ele falou, Ele estava, irmãos, levando muito a sério cada palavra dessa. Cada palavra dessa.
O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, eu quero que você entenda, o maior pecado da humanidade é não crer no Senhor Jesus. Amém? É o maior pecado da humanidade. Perceba que, assim como Ele veio oferecendo uma salvação, irmãos, automaticamente, a rejeição a essa salvação desencadeia um juízo. Vocês estão entendendo? Assim como Jesus veio oferecer a salvação, alguém que rejeita essa salvação, ou que rejeita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o resultado disso é um juízo. Uma consequência dessa rejeição. Aleluia. Louvado seja Deus. Rapidinho eu quero ler aqui com você. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, ou você mesmo disse isso, ou você convidou alguém e ouviu dela isso, que eu vou te dizer agora. Pessoas dizem o seguinte: vamos lá na igreja, vamos para um culto, e às vezes pessoas dizem assim: eu não estou digna ainda, depois eu vou, mas no momento eu não me sinto digno de ir. Talvez você tenha falado ou ouvido alguém falar. É porque elas precisam entender isso aqui. A salvação não vem de nós. É um dom de papai. Amém? Porque pela graça. Isso aí significa, partiu dele. É o amor dele. Ele decidiu nos alcançar. Ele decidiu nos amar. Amém? Não é por merecimento. É um favor imerecido. Aleluia. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, a graça de Deus se manifestou independente do nosso pecado, da nossa falha. Mas aí, qual é a nossa parte? Crer. É por meio da fé. Eu preciso crer. Amém? Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Um presente de Deus. Versículo 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Deus é perfeito, né? Porque senão ia ter pessoas se gloriando. Eu faço mais obras do que você. Eu vou ser salvo primeiro do que você. Não é das obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Próximo versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, nós fomos salvos para praticarmos as boas obras. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou diante do povo mais animado de Marabá. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, Hebreus capítulo 6, nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos nesse capítulo. Hebreus 6, a partir do versículo 1. Olha o que diz, acompanha aí, por favor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso aqui, doutrinas básicas da Bíblia. Doutrinas básicas de Cristo. Amém? Também é uma matéria da escola do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E dentro das doutrinas básicas da Bíblia, irmãos, está o juízo eterno.
que a igreja, o cristão, precisa conhecer. Saber o que significa, saber como será esse juízo para a igreja e para aquele que não é igreja. Versículo 3. Isso faremos se Deus permitir. É impossível. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez, preste atenção nesses versículos, irmãos, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Quando ela nasce de novo. Quando ela entrega a sua vida ao senhorio de Jesus. Vocês estão entendendo? Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, à humilhação pública. Vocês conseguiram compreender? Que aquele que um dia provou e voltou, irmãos, e de forma consciente, ele disse: eu não quero mais Jesus na minha vida. Aleluia. Diz que é impossível outra vez renová-lo, porque é como se ele estivesse crucificando novamente o Filho de Deus. E Jesus fez isso uma vez só. Ele não vai mais ser crucificado. Ninguém vai mais poder fazer isso com ele. Ele agora reina para todo sempre. Ele agora é rei. Aleluia! Amém, queridos? O que é que eu quero apresentar aqui para você? Com isso, uma salvação e um juízo. Assim como o nosso rei veio apresentar uma salvação, a rejeição a essa salvação, a consequência é um juízo. Amém, queridos? Vamos ler Hebreus 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Posso ler? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e ao quê, irmãos? Boas obras. Lembra das boas obras lá em Efésios? Boas obras. Versículo 25. Não deixemos de quê, irmãos? De congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Diga comigo, congregar faz parte do cristianismo. Aleluia. Continuando, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha que coisa séria. Quem rejeitasse a lei, ia ser morto. Simples assim. Simples assim. Agora, olha o próximo versículo. Versículo 29.
De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou ou calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Gente, olha que coisa forte. Se aquele que rejeitasse a lei de Moisés com 2 ou 3 testemunhos seria morto, imagina com aquele que decidir de livre e espontânea vontade e de consciência, decidir pisar o Filho de Deus, o sangue da aliança, o sangue dele que foi derramado. Qual será o juízo para esse? Eu só queria um feedback. Vocês estão conseguindo me entender? Oh, glória a Deus. Eu sei que vocês estão um pouco assustados olhando aí para mim. Mas que bom que vocês estão compreendendo, porque eu esperava mesmo essa reação sua. Porque a coisa é séria, meu querido. Nós não estamos brincando de igreja, irmãos. O que estamos fazendo aqui diz respeito à nossa vida terrena e principalmente à nossa eternidade. Sabe, queridos, eu estava ali na hora do louvor lembrando, glória a Deus pelo Espírito Santo, me lembrou para eu compartilhar com você. Esses dias eu estava conversando com o pastor Leonildo e falei assim para ele: olha, pastor, deixa eu compartilhar com o senhor aqui. Sabe um dos motivos, o principal motivo por que eu estou aqui em Marabá? Eu decidi vir, saí de onde eu estava, muito confortável para mim e minha família. Sabe por que eu decidi vir, pastor? Por causa da consciência que eu tenho de eternidade. Porque se eu não tivesse a consciência que eu tenho, eu não viria. Eu ia ficar lá no meu conforto. Do jeito que eu estava, fazendo a obra, pregando a palavra. Tudo tranquilo. Mas como eu senti que Deus me chamou, e eu tenho consciência que eu vou estar diante dele, ele vai me chamar pelo nome e dizer: me apresente aquilo que eu chamei você para fazer. Isso é o que me move. Isso é o que me move. Aleluia. E eu quero estimular você também, igreja do Senhor. Imagina o Senhor Jesus: fulano, é sua vez, venha cá. Me apresente. O que foi que você fez com os talentos que eu te entreguei? Lembra da parábola dos talentos? Jesus não estava brincando. Leia lá, por favor, quando você chegar em casa. E veja o que foi que aconteceu com um servo infiel. Por favor, leia. Imagina Jesus chamando o meu nome e o teu nome. Queridos, esse dia está mais próximo do que a gente imagina. Então eu não quero chegar diante dele de mãos vazias. Eu não quero, irmãos. E que você também não queira. Aleluia. Porque nada pode ser maior na nossa vida do que aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu ler algo aqui com você rapidinho. Marcos. Vamos ler rapidinho aqui. Eu quero voltar para outros versículos. Marcos 8. 34, Marcos 8, 34 diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se aqui no Pará, que bom que aqui tem alguns nordestinos também, então vou me sentindo mais em casa. Brincadeira. Lá tem um ditado que diz o seguinte: infelizmente isso que eu vou falar, não copia, por favor, ok? Porque não é legal. Mas uma vez eu perguntei a uma pessoa, era uma filha de um colega meu,
ela estava com o seu cônjuge do lado, e eu perguntei para ela, ele é o que seu? E ela falou assim, isso aqui é uma cruz que eu carrego. Tem isso aqui? Tem não? Tem ou não? Tem ou não? Estão tímidos, né? Então, queridos, entenda. Glória a Deus porque vocês não falam isso com o seu cônjuge. Não é uma cruz, é uma bênção na sua vida. Nosso cônjuge é uma bênção em nossas vidas. Então Jesus disse assim, se alguém quiser, o 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa, meu irmão? É uma cruz para crucificarmos a nossa carne, a nossa vontade. Aleluia, continuando. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Palavra do nosso Rei Jesus. Aquele que se envergonhar dele e de suas palavras, assim também ele vai receber de volta. Vamos ler aqui, queridos, rapidinho. João 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Daqui a pouquinho é que nós vamos caminhar para encerrar. Estou ligado no relógio, segura aí. Posso ler? João 15, 18. Olha o que Jesus diz. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo. Vamos dar glória a Deus nesse lugar? Glória a Deus, nós não somos propriedade do mundo. Oh, aleluia! Mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Versículo 20. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. 21. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, gente, olha o juízo aqui. A salvação, consequentemente, um juízo para aqueles que rejeitam. Se eu não tivesse vindo, versículo 22, e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Não tem mais desculpas, porque Jesus veio, Jesus pregou e eles ouviram. 23. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim, odiaram a mim e a meu Pai. Meu Deus do céu. Versículo 25. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem motivo, sem razão. Meu Deus do céu. Odiaram o nosso rei sem motivo algum. Mas Jesus veio, Jesus pregou e anunciou. Então eles agora são indesculpáveis. Aleluia.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 5:22, Jesus disse assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para, versículo 27, para julgar, porque Ele é o Filho do homem. Aleluia! Uma salvação. Ele é um Salvador, mas também é um juiz. Ele vai julgar. Aleluia! 2 Coríntios 5:10, por favor. Capítulo 5, versículo 10. Igreja do Senhor. Agora nós vamos começar a encerrar. Porque importa que todos nós, diga assim, está falando comigo. Preste atenção, está falando comigo e com você agora. Mais uma vez, melhor dizendo, não somente agora. Porque importa que todos nós compareçamos aonde, irmãos? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio desse corpo, ou seja, nesta vida terrena. Fica feliz, fica empolgado. Sabe por quê? Porque tudo que você faz, tudo que eu faço ou deixamos de fazer, está sendo registrado. Sorria, você está sendo filmado. Registrado. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Você está animado? Aleluia. Os alunos do Remo estão muito empolgados porque eles já sabem o que significa. Uma vez eu estava ensinando escatologia em certa cidade, e aí no intervalo, quando falei sobre o tribunal de Cristo, uma irmã veio e disse: professor, depois que eu estiver lá, vou ser julgado pelo Senhor, corre o risco de sair de lá ainda? Corre o risco de ser mandado embora? Eu disse: não corre esse risco. Ela disse: ai, que bom. Que descanso. Queridos, porque esse tribunal de Cristo aqui é para ou referente à igreja, para os salvos, através do Cordeiro de Deus. Esse julgamento não determina salvação. Esse julgamento será imediatamente ao arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e lá no céu começa o tribunal de Cristo. Esse julgamento aqui, queridos, é para distribuição de galardões. Amém? Você ficou mais animado agora, tá vendo? Fala em galardão, o povo se anima. Agora só juízo, quem vai se animar com um negócio desse? Eita, meu Deus do céu. Salvei sua noite, não foi? Você estava aqui pensando: meu Deus, como é que eu vou dormir hoje? Queridos, a igreja vai ser julgada, e nesse julgamento, irmãos, é onde será distribuídos os galardões por aquilo que nós fizemos aqui para o Senhor. Amém? Paulo fala também, queridos, que cada um veja como está edificando essa obra diante do Senhor, a sua vida espiritual. Veja cada um como você está lidando com sua própria vida, para que naquele dia a nossa obra não seja palha, madeira, palha ou feno, porque o fogo vai vir e vai provar a obra de cada um. Sabe, queridos, pessoas começam falando mal de A e de B, denominação ou líder religioso. Meu irmão, cai fora dessa. Não entra aí, meu querido. Nós não somos juízes, não somos chamados para julgar ninguém. O dia está chegando onde a obra de cada um de nós será aprovada. Que obra é essa? A intenção do coração. A intenção. Porque é possível pessoas fazerem a obra com a intenção errada. Fazerem coisas boas com a intenção errada. Mas o dia está chegando onde a obra de cada um vai ser provada.
Aí Paulo diz que a sua obra seja ouro, prata ou pedras preciosas. Porque quando o fogo vier, essa obra vai permanecer. Então, irmãos, do que adianta estarmos nos dedicando, nos gastando para fazer a obra do Senhor com intenção errada, para que naquele dia perdermos o nosso galardão, está repreendido em nome de Jesus. Vamos fazer da forma correta. Lembra que o Senhor Jesus, Ele disse que nem todo aquele que diz... Não, você precisa ler esse versículo comigo. Mateus capítulo 7, por favor. Mateus 7. Olha o que Jesus diz. Mateus 7,19, por favor, mídia, coloque aí. E vamos ler até o versículo 23. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que eu digo, é o que eu faço. Porque falar, dizer é muito fácil. Aleluia. Me ajuda aí, mídia, é o 22 mesmo? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou vós que praticais a iniquidade. Amém? Eu te pergunto, quem é que profetiza? Quem é que expulsa os demônios? Quem é que cura os enfermos? Os crentes, irmãos. Quem faz isso é os crentes. Os evangélicos estão dizendo Senhor, Senhor. Nem todos que dizem vão entrar no reino dos céus. Porque estão fazendo a obra, mas praticando iniquidade. O juiz virá. Aleluia. Aleluia. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Louvado seja Deus! Aleluia! Apocalipse 20, 11. O grupo louvor pode subir aqui, por favor, para que a igreja pense que está acabando, mas está mesmo. Aleluia! Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Posso ler? Tem um subtítulo aí na sua Bíblia, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, você vai poder testificar. Na minha diz, julgamento perante o grande trono branco. Vamos ler? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Isso aqui é muito sério. Isso aqui, queridos, esse juízo, queridos, depois do reino milenar,
o versículo 13 diz assim: deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além, ou o Hades. Apocalipse 20, 13. A mídia pode colocar aí para o pessoal acompanhar, ok? Obrigado. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 14. Então a morte e o Hades, o inferno, Hades, o inferno aí, é região dos mortos, onde todo mundo que morreu ou que morre sem Cristo está nesse lugar, aguardando esse dia aí, dia do juízo final, o juízo do grande trono branco. Eles já estão condenados, entenda. Mas por que eles serão julgados novamente? Eles já estão lá e vão ser julgados. Porque esse julgamento, ou nesse julgamento, será definido graus de sofrimento diferentes, de acordo com as obras. Jesus falou isso, se referindo a cidades que viram milagres, Jesus operando milagres, maravilhas, e aquelas pessoas não se arrependeram. Jesus disse: se lá em Sodoma tivesse sido realizado os milagres que vocês viram, Sodoma ainda estava de pé até hoje, Jesus disse. E vocês viram e não se arrependeram. Então no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Ele veio oferecer um juízo, uma salvação, mas a rejeição resulta em juízo. Aleluia. Queridos, nós temos o maior tesouro. Como Jesus disse aos seus discípulos, aqueles 70 que voltaram em uma missão de evangelismo, alegres comemorando e dizendo: Mestre, até os espíritos malignos se nos submetem no teu nome. Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio do céu. Lá em Lucas capítulo 10 diz isso a partir do 18. Ele disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda e qualquer força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí ele diz: não vos alegreis, porque os espíritos se submetem, vos submetem no meu nome. Alegrai-vos antes, por ter os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Aleluia. A maior motivação de alegria nós já temos. Nós já temos. Sabe por que a igreja não desfruta dessa alegria? Porque tira o foco do que é eterno e foca no que não é eterno. E o que não é eterno nem sempre vai te motivar a viver alegre ou feliz. Mas o que é eterno, Paulo diz: atentamos nós nas coisas que não se veem, não para as que se veem, porque as que não se veem são eternas. As que não se veem são eternas, e as que se veem são temporais. Aleluia. Voltando aqui para o texto. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vai ser procurado lá o meu nome e o teu nome, o nome de todos. E o nome que não foi encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Agora, esse lago de fogo não foi preparado para nenhum ser humano. Mas infelizmente aquele que nega Jesus vai para lá. Mas Jesus disse que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Alguns já me ouviram contar essa história. Eu cheguei certa vez em um lugar, 2 colegas conversando, um cristão e outro não.
E o que não era cristão, quando eu cheguei, ele disse: ai, pastor, que bom que o senhor chegou aqui. Porque esse irmão está dizendo que alguns seres humanos vão para o céu e outros para o inferno. E eu estou dizendo para ele que Deus é um Deus tão bom, que Deus não é injusto para ter feito isso. Eu disse: primeira coisa, Deus não criou o inferno ou lago de fogo e enxofre para nenhum ser humano. Nenhum. E aí eu falei para ele: mas mais injusto ainda é alguém ter morrido por você e você não reconhecer isso. Isso é que é ser injusto. E aí eu saí da sala, ficou aquele silêncio, deixei ele refletindo. Vocês estão aqui? Jesus já veio, os apóstolos deram continuidade à pregação do Evangelho, muitos já partiram, e eu quero te dizer: Deus conta comigo e com você.